Boa noite. Que alegria estar aqui, podem se sentar. Como é bom estar aqui. Há muito tempo a gente estava planejando essa vinda e agora, com a graça de Deus, deu certo. Que bom rever muitos amigos que a gente conheceu há tanto tempo. Que graça estar aqui. Então, eu sou a Carla, então como o Riano falou, meu esposo, somos lá de Concórdia, a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Que alegria que o Senhor nos trouxe aqui. Ele já fez uma grande obra de cura no meu coração, sabe, comunidade? Se hoje uma pessoa aqui não for tocada, eu fui. Eu fui pelo chamado de vocês, por esse lugar, por esse encontro com Deus que vocês proporcionaram. O meu coração hoje foi tocado. E sempre que eu vou pregar, eu sempre falo que eu sou a primeira que me escuto, sou eu que ouço. Então, das minhas misérias, o Senhor fala primeiro comigo. E Ele foi falando comigo desde o primeiro convite que a comunidade me fez. E que Ele dizia assim: Carla, vamos refletir um pouquinho. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu pensei, nossa, que frase, né? Quando a Letícia me falou, pois é. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Vocês já pensaram nisso? Esses últimos dias vocês estão pensando nisso? Onde nós estamos, no que a gente está fazendo? Será que realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou eu ainda tenho que descobrir essa vontade? E como que eu descubro então se eu ainda não sei? Qual é o caminho? Olha que forte que o Senhor nos convida a refletirmos nessa noite. Dentro da nossa vida, no íntimo do nosso coração, qual que é a vontade de Deus? A palavra de Deus vai nos ajudar nessa resposta. Quem trouxe a palavra, eu gostaria de que a gente já pudesse refletir sobre ela. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 19. O Senhor me mostrava essa resposta através dessa palavra. E Ele dizia assim: exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito: sede santos porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatado da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Meus irmãos, eis aqui na palavra a resposta da pergunta que a gente tanto queria refletir nessa noite, que o Senhor inspirou todos nós a refletirmos. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Sede santos, pois eu sou santo. Eis então na santidade, eis então em ser parecidos com o nosso Senhor, que nós então viveremos a sua vontade aqui nessa terra. O que nós cantávamos antes? Que a gente quer o céu. Como que a gente faz para chegar lá? Eis a resposta: sermos santos. Carla, tudo bem, ser santo. E quando a gente fala em santidade, eu lembro bem quando eu estava quando eu conheci e me apaixonei por nosso Senhor. E eu ouvia muito falar de santidade. E aí eu pensava, nossa, tem que ser como Santa Teresinha, né?
Tem que ser como São Francisco, tem que ser como os santos de altares. E aí o Senhor ia me mostrando que na verdade não precisa tanto. Mas Ele me mostrava a história desses santos. E eles davam cada dia um passo. Eles davam cada dia uma resposta, porque eles queriam viver a vontade de Deus. Então, o nosso caminho de santidade, para a gente conseguir ser santos, é responder ao chamado de Deus todos os dias. Não é então para nos tornarmos santos conhecidos pela igreja, mas sim para todos os dias nós sermos mais santos dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, que prega tantas coisas contra esse caminho de santidade. E aí a igreja, como mestra, como mãe, também nos dá outros direcionamentos. E que para a busca da nossa santidade, a gente também pode responder a um chamado. E a esse chamado, a igreja dá o nome de vocação. Todos nós somos chamados primeiramente à santidade. Ser santo, queremos o céu. E a igreja então nos ensina que além da palavra de Deus, nós podemos usar também da nossa vocação para responder esse chamado de santidade. Ali eu vi que foram colocadas algumas vocações, né? Vocação religiosa, matrimonial, sacerdotal, leiga. Essas são as vocações da nossa igreja. Mas, primeiramente, que no nosso coração tem essa resposta que a gente encontrou ali na palavra. O primeiro chamado, antes de responder a essa vocação, é a vontade de ser santo. É querer ser santo e fazer a vontade de Deus todos os dias. Por quê? Porque se eu não querer fazer a vontade de Deus todos os dias, eu não vou ser feliz na vocação a qual o Senhor escolheu para a minha vida. Se eu não amar primeiramente o nosso Senhor de todo o meu coração, como amarei o meu esposo, dedicando toda a minha vida a Ele? Não tem como separar. O nosso primeiro chamado de vocação é a santidade. E depois, respondendo esse chamado diariamente, então a gente se torna realmente aquela pessoa que busca a santidade, respondendo ao chamado de Deus, que é a nossa vocação. Carla, mas você disse que quando a gente pensa em vocação, a gente quer responder ao chamado de Deus, mas que você quer também ser feliz nesse chamado. Então eu falava antes, como que eu vou fazer o Riano feliz se eu antes não tenho essa comunhão com Deus? E era isso que o Senhor colocava lá no meu coração, quando eu rezava por esse momento. Ele colocava assim: Carla, na verdade, a gente, para ser santo, não quer dizer que a gente vai ser feliz. Calma aí, a gente vai ser triste? Não, não é isso que o Senhor quer falar. O cristão é alegria. Mas o que ele quer dizer? Que haverá cruzes. Que o nosso chamado, a nossa vocação, como a gente descobre esse chamado de Deus, é através de todos os dias nós também reconhecermos que o caminho não é fácil. Que a resposta para a nossa vocação também está na dor, também está na dificuldade. Ser santo, pelo menos aos olhos do mundo, não quer dizer ser feliz. A felicidade que o mundo prega. E eu quero contar para vocês uma história de uma menina que aos nossos olhos, talvez vocês vão perceber que ela não foi muito feliz. Mas que ela, nessa semana eu conheci sua história, não a conhecia ainda. Me fez refletir muito sobre a verdadeira felicidade. Sobre responder qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Essa menina, na verdade, os seus pais, eles tinham dificuldade para engravidar.
E eles começaram a fazer então muitas orações e sacrifícios a falsos deuses. E faziam esses sacrifícios a falsos deuses longe da religião cristã, até que um dia eles conheceram um médico cristão e disse assim: olha, se convertam, consagram o coração de vocês a Deus, que Ele lhe dará essa graça. E eles, nessa busca de querer gerar um filho, então obedeceram a esse médico cristão. Logo no ano seguinte, então, ela engravida. E aí eles escolhem uma menina e escolhem para ela o nome de Filha da Luz. Aos 5 anos, essa menina já comungava, já recebia Jesus. Aos 11 anos, ela se decidiu se entregar totalmente a Jesus. Ela disse: Senhor, sou inteiramente sua. E nessa mesma época dos seus 11 anos, o seu pai era rei da Grécia. E nessa época a Grécia sofria com muitas guerras. Seu pai pega sua esposa, essa menina, vai até o imperador romano e diz assim: olha, eu preciso cessar essa guerra, tem muita gente morrendo, aqui está todo mundo passando fome. E o imperador olha para aquela menina e se encanta por ela, porque ela era linda, filha da luz, e diz assim: então, entregue-me a sua filha, que eu cessarei a guerra. O pai, no desespero, diz: sim, então eu lhe entregarei, lhe darei ela em casamento. Essa menina, então, já tinha se entregue a Jesus. Ela já tinha feito os seus votos para que ela fosse inteiramente do Senhor. E ela, na volta dessa viagem, diz ao pai: não, eu não posso. Mas sem escolha, precisaria então se entregar em casamento ao imperador. O imperador ficou sabendo da recusa, ou seja, ela não queria, e pediu que a prendessem em Roma. Então, foi lá, voltou para a Grécia, prendeu essa menina, e além de prender, porque ela não queria se entregar em casamento, porque ela já tinha feito uma promessa a Deus, eles começam a torturá-la. E mesmo nessas torturas, ela não cedeu, porque ela já sabia da promessa que ela tinha feito ao nosso Senhor. Então o imperador manda aumentar as torturas. Em uma dessas torturas, ela quase desfalecida, mais de meses conta a história de sofrimentos, de cárcere. Numa dessas torturas, ela teve uma visão de Nossa Senhora com o menino Jesus no seu colo. E eu vou ler aqui o que Nossa Senhora falou para ela, porque é muito bonito. Minha filha, tu me és mais querida acima de todas, porque trazes o meu nome e do meu filho. Tu se chamas cheia de luz. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz. Eu me chamo Aurora, estrela, luz, sol. Serei o teu amparo. Agora é o momento transitório da fraqueza e da humilhação humana. Quando chegar, porém, a hora extrema do teu julgamento, da tua decisão ante os horríveis tormentos que te serão impostos, receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás a teu lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Mandá-lo-ei agora aquela que é a mais querida de minhas filhas. Após essa visão, então, ela ainda não cedeu, Não cedeu porque ela tinha feito a promessa ao nosso Senhor. O imperador lhe faz um último pedido. E ela mais uma vez se recusa a se entregar em casamento. Então o imperador manda açoitá-la em praça pública e jogá-la num calabouço, pior do que a cela que ela estava antes. Aí mais um milagre. Os anjos do Senhor apareceram, colocaram remédio sobre o seu corpo dilacerado
e ela milagrosamente ficou curada. O imperador, ainda não acreditando em tudo que tinha visto, manda chamá-la dizendo que fora o deus Júpiter que a tinha curado, porque acharam que quem a curou tinha sido um deus da religião pagã, disse que se ela aceitasse o casamento, ela ia se tornar imperatriz de Roma e as torturas iriam parar. Ela então respondeu dizendo que os deuses pagãos de Roma eram apenas estátuas e que o imperador deveria se converter ao verdadeiro Deus e Senhor de tudo, pois um dia estaria na presença dele para responder por todos os pecados cometidos em Roma. O imperador ficou furioso e mandou amarrar uma âncora no pescoço dessa menina e pediu para que lhe atirassem no rio. Então uma multidão foi para a beira do rio para assistir à morte desta santa. Mas novamente, terceiro milagre então, 2 anjos do Senhor aparecem, desamarram a âncora do seu pescoço e, sem com que elas se molhassem, a levaram para outra margem do rio. Nessa situação ali, muitos romanos também se convertem. O imperador mandou que ela fosse arrastada por toda a cidade e a matassem com uma flecha. Jogada no calabouço para morrer, os anjos do Senhor novamente a curaram. O imperador então mandou fazer uma grande fogueira, mas o fogo não lhe fez mal algum. Mandou então os soldados lançarem flechas sem parar até que ela morresse. As flechas se voltaram contra os soldados, matando eles. Após todas as tentativas contra a vida desta santa, Jesus então permitiu que sua vida fosse tirada para que ela entrasse definitivamente no reino dos céus. Mas antes disso, milhares de romanos abandonaram seus deuses e se converteram ao cristianismo. O imperador mandou que ela fosse decapitada e ela, em oração, morreu. Esta é a história, esta menina é Santa Filomena. A vida dela, meus irmãos, aos nossos olhos humanos foi feliz? Aos 11 anos, ela já sofria grandiosa tortura. Aos nossos olhos humanos, ela era feliz? Não. Ela não era feliz. Mas e como ela via a sua vida? Na felicidade de realizar a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que Santa Filomena nos ensina é que às vezes a felicidade que o mundo nos prega não é a felicidade que vai nos levar para perto dele. Carla, que triste seria a nossa vida se todos sofrêssemos como Santa Filomena. Sim, aos nossos olhos humanos foi tamanho o sofrimento. Mas se os anjos a procuravam e aconteceu tantos milagres, é porque ela tinha muita alegria em saber que ela queria fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, ela tinha dito sim à sua vocação. Ela disse sim à santidade. E a ela foi reservado o maior tesouro, o céu, aquilo que a gente cantava antes, que o nosso lugar não é aqui. É difícil uma vida consagrada a Deus, mas é porque neste mundo nós não podemos desejar somente sermos felizes, porque hoje a felicidade que o mundo nos prega, ela não é a felicidade que Deus nos reserva lá no céu. Que é exemplo de Santa Filomena, a gente possa olhar para a nossa vida e verificar se a gente realmente está fazendo a vontade de Deus. Que tipo de felicidade a gente está buscando? Qual que é a resposta que a gente está dando à nossa vocação? Aos jovens que estão aqui, que ainda estão se decidindo por sua vocação,
Você está pedindo para nosso Senhor ser feliz? Ou você está pedindo para que a vontade de Deus aconteça na sua vida? Sabe que esses dias eu estava conversando com alguém que quase se tornou um diretor espiritual para mim. E ele dizia: Carla, você sempre quer deixar tudo pronto, né? Um pouco colérica, né? Eu quero sempre deixar tudo pronto, organizado, do meu jeito e entregar tudo certinho, esquematizado. Eu sou assim, no trabalho, na vida, tudo certinho. Eu planejo tudo. Eu tenho que planejar e aquilo tem que acontecer segundo a minha vontade, né? E aí eu dizia assim, né, partilhando um pouquinho com ele sobre essas angústias que eu tinha. E ele dizia assim: sabe, Carla, o que eu percebo é que tu quer levar pronto para Deus também. Quando algo não dá certo na tua vida, você fala assim, porque eu falava muitas vezes para ele, eu nem assim, pensava no que eu falava. Eu dizia assim: quando algo não dá certo, você diz: Deus não queria e eu não fui merecedora. Quando algo dá certo, é porque eu rezei e Deus me abençoou. E ele disse: não é assim. Quantas vezes você chegou diante de Jesus e disse: Senhor, aqui está a minha vida, o meu problema, a minha vocação. Tu resolves e eu cumpro a vontade. Olha que forte isso. Eu dizia: gente, eu vivi toda a minha vida rezando errado. Quantos milagres ainda Deus poderia ter feito na minha vida? Por quê? Porque no nosso humano, nós queremos levar tudo prontinho. As coisas têm que acontecer do nosso jeito. A gente já leva pronto: a Deus, eu quero isso, então tu me moldes para que aquilo aconteça. E ele dizia: não, Carla, deixa isso de lado e começa a chegar bem perto de Jesus e dizer: Senhor, aqui está a minha miséria, aqui está o meu problema, aqui está a minha felicidade. O que tu queres que eu faça com isso? Isso, meus irmãos, é saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é nós quem planejamos. Eu pude planejar o meu noivado, nosso casamento. Eu pude planejar a minha formação acadêmica, o meu trabalho. Eu pude planejar onde que a gente foi morar. Mas tem coisas que a gente não planeja. E eis que a graça de Deus se encontra ali. Eis que a graça de Deus se encontra quando a gente entrega para Ele tudo que a gente tem. E Ele então diz o que Ele quer fazer com esse tudo que a gente dá para Ele. Aos irmãos que já têm escolhido a sua vocação, claro, dentro dessa vocação ali que a igreja nos dá, né? Por exemplo, a vocação ao matrimônio. Foi a vocação que eu também escolhi. Quantas graças o Senhor nos dá através do matrimônio. Mas também quanto o Senhor exige de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente acha, eu tinha muito essa visão, né? Uma menina muito romântica, né? Desde o lado da adolescência, né? O casamento vai ser lindo, vai ser tudo perfeito. É maravilhoso, né, amor? Maravilhoso. Mas nós também temos que estar preparados para responder à vontade de Deus e também para não acreditar que a felicidade no casamento é aquilo que o mundo prega. O boleto chegou lá em casa na primeira conta de luz. Eu lembro, a gente ficou: meu Deus, então é verdade. A gente casou. A gente ficou muito feliz, sabe? Com uma conta de luz. Por quê? Porque se materializou aquele sonho. E esse exemplo da conta de luz é para dizer assim, ó: nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós estamos aqui nesse mundo. Nós vivemos e compartilhamos com todas as pessoas muitas vontades, muitos desejos. Mas o que não pode acontecer, que toda essa mentalidade mundana do materialismo, ou seja, do dinheiro,
que a gente tem que ter um bom trabalho, um bom emprego, que a gente tem que planejar filho, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo, entre no nosso matrimônio e faça com que a graça, com que a providência de Deus saia das nossas vidas. Dentro do matrimônio, nós também estamos para realizar a vontade de Deus. Senão a nossa vocação perde o sentido. E é fácil? Não é, porque nós também nos casamos com muito amor, com muitas alegrias, mas vem o dia a dia e vai nos mostrando os defeitos um do outro, e ele sofre muito comigo. É a cruz dele, querido, né? É a cruz dele. É o que tem, né, amor? Deus quis eu, né, pra você. E dentro dessa escolha que a gente faz, nós precisamos todos os dias, mesmo que o matrimônio, gente, para sempre não pode, a gente vê um monte de gente, né, que hoje já vai morar junto, já quer passar por várias etapas e deixa o matrimônio lá pro fim, né, o sacramento em si. Por quê? Porque deixa de acreditar que a fonte desse amor dos dois é Deus. É ali que se encontra a resposta da nossa vocação. Ser jovem e acreditar que o matrimônio vai ser lindo, um mar de rosas, que não vai ter problema, que não vai ter aflição, é também deixar de escutar os apelos que o nosso Senhor faz. De que a cruz na nossa vida é para a gente chegar ao céu. Meu amigo do céu é São João da Cruz. E a frase que ele me lembra todos os dias é essa: Carla, não há céu sem cruz. Realmente, São João, não há céu sem cruz. E eu posso dizer que as minhas maiores fontes de conversão foi no sofrimento, foi na dor. Por quê? Porque é ali onde o mundo não vê alegria que o Senhor encontra uma brecha para a sua alegria se manifestar. O mundo acredita que o matrimônio não vale mais a pena, que a família não vale mais a pena, que se consagrar como Santa Filomena ao Senhor por toda a sua vida não vale mais a pena. Mas o Senhor responde que sim, que essa é a vontade dele para a nossa vida e que ele nos fará feliz ao modo dele. Cuidado, meus irmãos, e isso é para mim, com qual a felicidade que nós estamos buscando. A felicidade que o nosso colega de trabalho fala, que os nossos amigos do mundo falam, que a mídia fala, ou a felicidade que vem de Deus, que Deus fala ao nosso coração. E mesmo aqueles que já vivem o matrimônio há tanto tempo, todos os dias devem se perguntar: qual a vontade de Deus para a minha vida, para a minha vocação, para o meu matrimônio? Sempre há o que fazer, porque Deus se renova. O novo de Deus sempre vem. O novo de Deus sempre nos ensina que nós precisamos ser moldados por Ele todos os dias. Santa Filomena também, uma santa conhecida. Mas quantas pessoas ao nosso redor deram o seu lindo testemunho de viver a sua vocação respondendo qual é a vontade de Deus para minha vida? Minha melhor amiga, conheci em 2013, fazem 10 anos que a conheci exatamente, foi julho de 2013, quando nos preparávamos para a Jornada Mundial da Juventude no Rio. O nome dela é Ângela e ela realmente é um anjo. Ela então veio para Concórdia estudar lá na minha cidade, alguns conheceram ela. Veio estudar lá em Concórdia, se tornou então membro lá do grupo de oração, serva. E ali a gente viveu então lá todo o tempo de faculdade dela, 5 anos. Ela se formou, muito inteligente, recebeu uma grande proposta. Ela veio de uma família muito humilde, lá do Rio Grande do Sul, e ela recebeu uma proposta que eu já imaginava, né, que isso viria, de ser uma supervisora dentro da área dela, numa empresa bem grande, assim, da nossa região, que estava abrindo uma outra empresa lá no Mato Grosso.
Ai, foi bem difícil, né? É a minha companheira, assim, mas eu sabia que isso ia acontecer. Concórdia era pequena para ela mesmo. Ela tinha estudado muito, trabalhado muito, ela passou muita necessidade, assim. Ela batalhou muito, muito. E ela via, então, se materializar na vida dela esse plano profissional. E ela vai, então, para o Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, e ela sempre rezava assim, né? Ai, cadê meu José? Cadê meu José? Né? Quero casar, quero casar. Eu falei, Ângela, né? Meio tempo começou a passar, eu falei, né? Será que vem o José? Ou vai ser Jesus, né? E nesse tempo lá no Mato Grosso, realizada profissionalmente, ela disse assim, no primeiro mês que eu recebi o meu salário, eu fui pro mercado e eu não olhei o preço das coisas, porque era sempre contadinho, né? Ela disse, eu vou no mercado e eu vou comprar uma comida diferente, eu vou comprar o melhor amaciante, o melhor produto de limpeza, e agora eu posso. Era tudo tão contadinho durante a faculdade. E ela foi, e lá ela conheceu padres muito bons, um diretor espiritual muito bom, pessoas que foram anjos na vida dela lá também. E ela começou a ficar inquieta no seu coração. Estava tudo bem profissionalmente. Ela tinha a casa dela, as coisas dela, mas o Senhor falava ao seu coração: Ângela, será que essa é o teu propósito? E um dia então ela me liga e diz, vou aí no final do ano te visitar. Ela veio no final do ano, há uns 4 anos atrás, e disse assim, Carla, 2 anos atrás, Carla, eu me decidi, meu José vai ser Jesus. Abandonou o emprego, abandonou a casa que ela tinha montado com tanto amor, abandonou, deixou todos os bens materiais, sua mãe, a qual ela era muito apegada, que ainda ficava no Rio Grande do Sul, mas ela tinha um contato diário, se ligavam todos os dias, e disse assim, eu vou então pro convento. E eu quero tudo. Ela sempre disse assim, ó, ou é tudo ou é nada. Eu quero tudo. Se é tudo para Jesus, é tudo. E ela vai no convento das Irmãs Agostinianas, e com a graça de Deus, então, eu terei uma melhor amiga consagrada totalmente a Jesus. E ela dizia, Carla, agora eu estou realizada. O meu trabalho não era a minha realização. Os meus bens, o que eu podia comprar, não era a minha realização. Os meus amigos não eram a minha realização. Jesus é. E ela responde a essa vocação. Deixa tudo e vai para fazer a vontade de Deus. E outro ainda, que junto com a Ângela foi nosso padrinho de casamento, vocês o conhecem bem. O Denilson. O Denilson também não tinha um bom emprego. Ele não tinha uma vida muito feliz aqui com vocês. Na presença de Deus também. Mas o Senhor falou. O coração do Denilson batia forte naquele encontro do Água Viva. Não foi? Ele disse que a mão dele pulava assim, o coração dele pulava, a mão dele já ele não conseguia segurar. O Denilson deixa tudo e está fazendo a vontade de Deus. Se a gente contar a história deles e a de Santa Filomena para muitas pessoas que estão lá fora, eles vão dizer o quê? Eles são loucos. Imagina viver pela igreja, viver da providência. Imagina largar tudo. Como isso vai ser? São loucos. Eu já ouvi isso porque na minha visão, eu acho eles grandes exemplos para mim. E às vezes a gente conta a história dessas pessoas e eles nos respondem assim, eles são loucos, e eu respondo, realmente, loucos por Jesus, porque responderam com muita propriedade a pergunta que o Senhor os fazia: qual a vontade de Deus para as suas vidas? Me entregar
me entregar totalmente a Ele. Meus irmãos, que exemplo de Santa Filomena, de tantas Ângelas, de tantos Denilsons, que a gente possa, a partir dessa noite, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa vocação e dizer: Senhor, realiza aqui a Tua vontade. Talvez a gente não estava mais olhando para o nosso matrimônio, ou para o nosso desejo de matrimônio, ou para o desejo de uma vocação, ou até você tinha recebido um chamado da comunidade, e você estava ali com o coração dizendo: não, Senhor, eu não posso porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho as minhas preocupações, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, e colocando tantas desculpas, ao invés de levar até Jesus essa pergunta: Senhor, qual é a Tua vontade? Que a partir dessa noite o nosso coração, meus irmãos, esteja bem molinho para Jesus. Aprendi essa música aqui com vocês. Aquela música que a gente canta, né? Coração bem molinho para Jesus, para Ele nos responder. Que a vontade dEle para nós é uma vida de santidade. É o desejo do céu. Que a nossa resposta para o Senhor a partir dessa noite seja sim em todas as perguntas que Ele nos fizer. Que o nosso significado, tudo aquilo que a gente criou na nossa mente, do que é felicidade, seja revisto, seja repensado. Porque quem dá o sinônimo de felicidade na nossa vida é Deus. É Ele quem diz como seremos felizes. E a resposta é nossa. Então vamos fechar nossos olhos um minutinho agora e colocar isso para Jesus. Senhor, qual é a vontade de Deus para minha vida? Fala com Jesus, porque é através da oração que Ele vai nos responder. Senhor, eu entrego a minha vocação. Se você já é casado, entregue o seu matrimônio. Consagrado, entregue essa vida junto a Jesus. Aos jovens que ainda estão em busca da sua vocação, entreguem esse desejo ao Senhor e deixa que Ele responda. E reze ao Senhor: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero viver a Tua vontade, Senhor. Eu não quero mais ser a mesma, eu não quero a minha vida presa às coisas desse mundo. Eu quero que a minha vida e o meu coração esteja totalmente preso à Sua vontade. Senhor, não me deixe ser um filho desgarrado. Me ensina, mesmo que em meio a uma infelicidade que eu acho que eu estou vivendo, que Tu me ensines que só Tu sabes o que é felicidade para mim. Consagra ao Senhor a tua vida. Consagra ao Senhor tudo o que você tem e peça a presença do Espírito Santo. E responda a essa presença: eu quero ser santo, Pai, porque Tu és santo. Pedimos, mas também precisamos responder, porque Deus chama. Peça ao Senhor um coração aberto a ouvir esse chamado de Deus. Peça ao Senhor um coração santo, um coração disponível, um coração que arda de amor para o nosso Senhor. Não quero minha vida